Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, cumprimento a si e a todos os seus deputados. Sr. Presidente, com a sua aprovação, eu explicava sucintamente os dois requerimentos de uma só vez. Portanto, o primeiro tem a ver com novas audições ao Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e à sua chefe de gabinete, a doutora Maria Eugénia Correia, porque depois de analisarmos mais do que uma vez os vídeos das duas audições, percebemos facilmente que há uma série de contradições entre ambos e cruzando também com o que foi dito pelo Dr. Frederico Pinheiro, chegamos a essa conclusão, infelizmente. E como é uma conclusão que, de todo modo, desvirtua o que se pretende com esta comissão de inquérito, que é apurar a verdade dos factos, entendemos que devem ser dadas segundas oportunidades para que ambos consigam, por eles próprios, repor a verdade nesta comissão. Em relação ao pedido de prorrogação do prazo, naturalmente que se vamos pedir novas audições, se entendemos também que a agenda de quem pedimos não está naturalmente à nossa disposição, entendemos também que para os trabalhos da Comissão é de todo produtivo que se aumente o respectivo prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei sem perceber o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Eu não conheço a posição do PCP em relação a esta matéria. Portanto, se o Sr. Deputado quiser fazer o favor de informar a Comissão, nós ficamos gratos. Muito obrigado. Sr. Presidente, não querendo abusar, é possível ler novamente os requerimentos, que eu não fiquei com a ideia. Muito obrigado. Sr. Presidente, se não se importar, refiro-me já aos dois. Com certeza. O Grupo Parlamentar do Chega votará naturalmente contra, porque foge do âmbito desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ficar devidamente registado em ata, que o Grupo Parlamentar do Chega não se revê neste conluio entre PS e PCP, porque, volto a dizer, se há vários requerimentos que são rejeitados, e nós percebemos que é a democracia a funcionar, mas são rejeitados por estar fora do âmbito da Comissão, eu relembro os seus deputados o que é que diz o âmbito da Comissão. Gestão da tutela política na TAP no período de 2020 a 2022. O que acabamos de aprovar agora já remonta a 2015. Portanto, não me parece de todo que seja no âmbito desta Comissão. Naturalmente que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é favorável, porque enquanto se vai buscar coisas de 2015, não se discute a atualidade, que é isso que o PS quer. Estranho, naturalmente, a postura do PCP, mas aceito naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, e na sua pessoa cumprimento todos os presentes, um cumprimento particular ao Dr. Mário Centeno e a quem o acompanha. Muito obrigado por ter vindo a esta comissão. Sr. Doutor, eu gostava de começar por lhe colocar uma questão. Em 2015 foi um ano decisivo para a TAP, em que o Governo PSD assina em cima do joelho um acordo de venda e a seguir o Governo Socialista, mais rapidamente ainda, nem sequer chega ao joelho e assina a reversão dessa venda. Porquê? Sr. Deputado, não houve nenhuma reversão de venda. Nenhuma. Houve uma reconfiguração, por sinal até não muito significativa, mas o suficiente para conseguir o Estado atingir um conjunto de objetivos que eu posso voltar a nomear, da venda, da privatização. A TAP continuou a ser uma empresa fora do perímetro das administrações públicas, não estava sob jurisdição do Ministério das Finanças, como eu há pouco referi, e em que o Estado era, ou passou a ser, um acionista com mais poderes e mais presença na empresa do que antes. Porque, na verdade, o Estado continuava a ser acionista da empresa depois de 2015, ou seja, não era uma privatização
completa, mas não tinha presença dentro da empresa, tinha uma comissão paritária, que já aqui falámos abundantemente. A partir do momento em que o 21º Governo toma posse, sob a égide de um conjunto de princípios financeiros muito estritos e que foram todos cumpridos, o Estado inicia um diálogo, uma negociação com o privado, com os agentes privados que estavam na TAP, para reconfigurar as participações sociais. E é isso que acontece. Não foi bem em cima do joelho porque tardou bastante. Se calhar até tardou, para alguns, mais do que aquilo que deveria ter tardado. Porque, na verdade, o processo só que se conclui, Sr. Deputado, em junho de 2017, 30 de junho de 2017. Não me parece que tenha sido propriamente uma coisa que se tenha feito assim à pressa. Não foi feito, Sr. Deputado, garanto-lhe, e foi feito com um rigor financeiro sobre o qual eu posso responder naquela que é a exposição que o Estado assumiu perante a TAP naquele momento. É só, obviamente, isso que eu lhe posso, neste momento, transmitir e dizer-lhe que o rigor foi a palavra de ordem, como, aliás, em todos os momentos da gestão financeira do país naqueles dias. Doutor, não me referia naturalmente ao timing da conclusão do processo. Eu referia-me naturalmente à forma com que se decidiu inverter o estado de coisa a que o PSD se propôs fazer. Porque, e o doutor saberá certamente, há uma carta assinada por parlamentares do Partido Socialista, enviada à par pública, a pedir a reversão imediata, não são palavras minhas, por isso é que eu lhe perguntei sobre a reversão imediata do processo de privatização. Portanto, o que eu lhe pergunto é, os membros do Governo não estavam em articulação com a bancada que os suportava? Sr. Deputado, eu devo recordar-lhe que o que foi feito em termos da reconfiguração das prestações sociais da TAP, estava no programa eleitoral do Partido Socialista, estava no programa de governo, que aliás era uma transposição após os acordos de incidência parlamentar com o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologistas Verdes, que foi sufragado, foi submetido à Assembleia da República. Como sabe, os programas de governo não são votados, pode haver moções de censura e eles não passam. Aquele não foi sujeito a nenhuma moção, portanto, o programa de governo tinha lá inscrito esta ação estratégica, muito relevante para o programa do 21º Governo e, portanto, perante aquilo que responde um governo é o programa de governo. E aí, Sr. Deputado, não tenho a menor dúvida, estava lá inscrita esta linha estratégica e ela foi cumprida. Como, aliás, também estava todas as que dizem respeito ao rigor financeiro com que o país foi gerido naquela altura e também essas foram cumpridas e essas, peço desculpa por estar a recordar isto outra vez, mas é porque é mais da área onde eu passava os meus dias naquela altura. Doutor, eu acredito que tenha sido uma privatização. O que fez o PSD foi realmente uma privatização e mais fundamentação dá à minha tese quando o ministro João Galamba diz negócio com o Airbus mostra que a operação em 2015 não foi bem uma privatização. Portanto, para o ministro João Galamba dizer que não foi bem é porque realmente foi. Porque ele não acerta uma, não era agora que ia acertar, não é? Mas ainda relativamente a isto, eu pergunto-lhe, tem alguma dúvida em relação ao denominado negócio dos fundos Airbus? Para quem está dentro da área económica, e o setor está muito mais até envolvido do que qualquer um nesta sala, facilmente se percebe que é um negócio perfeitamente usual nos mercados financeiros mundiais. Não vejo nada de estranho, mas se o doutor tiver, diga-nos, por favor. Eu tive já a oportunidade de referir aqui colegas seus em questões anteriores que eu não tenho informação suficiente para ao nível de uma comissão parlamentar de inquérito
acredito, Sr. Deputado, que tem muito mais informação do que eu neste momento para responder a essa pergunta. O contributo muito pequeno que eu poderia dar nessa matéria iria sempre ser, ter as limitações da falta de informação que tenho. Eu não sei exatamente qual é o perfil da operação, não sei exatamente nem sei exatamente, por exemplo, se o Tribunal de Contas tem essa informação quando emite o parecer que emite em relação à operação de novembro de 2015. Não tenho informação que possa ser útil, Sr. Deputado. Peço desculpa por isso, mas não tenho e, portanto, não acho acho que deve ser um dos temas que esta Comissão apura, mas eu não sou a pessoa mais indicada para contribuir para essa explicação. O doutor disse há instantes, outra questão que lhe foi colocada, que não houve uma transição, uma passagem da pasta do dossiê TAP do governo PSD-CDS para o governo socialista. Pergunto-lhe objetivamente, ninguém lhe deu um dossiê de fora do governo sobre a questão da TAP? Aquilo que o Sr. Deputado disse sobre a pasta de transição é verdade na área das finanças. Portanto, não havia nenhum elemento sobre a TAP na pasta de transição da Ministra do 20º Governo para o Ministro do 21º Governo e eu não recebi de fora do Governo ou da área governativa nenhum dossiê sobre a TAP. Sr. Doutor, eu convido a fazer aqui um pequeno exercício de memória. Dia 9 de dezembro de 2015 terá havido uma reunião entre o Dr. Pedro Marques, Ministro das Infraestruturas à data, e o Dr. Pedro Ferreira Pinto, Presidente da Parte Pública. O Dr. Pedro Ferreira Pinto disse aqui que lhe entregou a si e ao Dr. Pedro Marques um dossiê completo e que após 15 ou 20 minutos de conversa, que não foram estas as palavras deles que eu vou dizer a seguir, mas a ideia é mais ou menos esta, foi ignorado. Portanto, nem o Dr. Mário Centeno, Ministro das Finanças, nem o Dr. Pedro Marques, Ministro das Infraestruturas, quiseram saber de rigorosamente nada. E, para espanto do Dr. Pedro Ferreira Pinto, e agora passo a citar, disponibilizei-me para dar mais informações do futuro, mas nunca mais me foi questionado, o que me causou enorme espanto. Nem o Ministro das Finanças, nem o Ministro das Infraestruturas me pediram qualquer esclarecimento adicional sobre o dossiê TAP. Isto é mesmo assim? Claro que não. Podemos assumir, então, que o Dr. Pedro Ferreira Pinto terá faltado à verdade esta Comissão? Claro que não. Eu só disse que isso que está descrito nas frases que o Sr. Deputado leu não aconteceu assim. No dia 9 de dezembro, por sinal é o meu aniversário, os dias nas finanças eram muito longos e cabia quase tudo. Se o Sr. Deputado regressar ao dia 9 de dezembro de 2015 e se lembrar o que estava a acontecer neste país com o Banif, consegue seguramente fazer jus a esta minha frase. Não há no meu gabinete nenhum registro dessa reunião. O meu secretário de Estado, que tinha a tutela das empresas não financeiras, não teve essa reunião. Houve, e aí sim a minha primeira resposta, nas semanas seguintes, reuniões que foram crescentes em termos de número e de incidência, mas eu não estive nessas reuniões, do Ministério das Finanças, em particular
do Secretário de Estado da Tutela, como aliás ele já teve a oportunidade aqui numa comissão, a semana passada, ou há 2 semanas, de o referir, não na CPI, numa comissão aqui na Assembleia, de reuniões com o Presidente da Par Pública, onde o Presidente da Par Pública teve a oportunidade de passar informação sobre a TAP, como é evidente. E, por isso, não é verdade que ninguém lhe tenha feito nunca nenhuma pergunta, nem que tenha tido a oportunidade de ter a oportunidade de dar essa informação. Teve, e teve-o de forma continuada. Tanto é assim que, no momento em que o Sr. Presidente da Par Pública deixa de exercer funções, teve um louvor político entregue pelo meu governo, na pessoa do Secretário de Estado que tutelava a Par Pública, por essa prestação. O resto, Sr. Deputado, eu não lhe posso responder. Mas confirma que, então, não esteve na reunião do dia 9 de dezembro com a Par Pública? Eu não sei se a reunião existiu, Sr. Deputado. Dr. Pedro Ferreira Pinto garante que sim e passa publicidade, mas há uma notícia do Observador em que diz que Pedro Ferreira Pinto revelou a realização de uma reunião no dia 9 de dezembro, onde estiveram os ministros Pedro Marques e Mário Centeno, os secretários de Estado Guilherme de Oliveira Martins e Ricardo Mourinho Félix, que viria a ficar com a tutela da Par Pública, e vários membros dos 2 gabinetes. Portanto, posto isto, doutor, não lhe vou voltar a perguntar o mesmo, já me respondeu 2 vezes, como diria uma personalidade, investigue-se. Alguma coisa aqui está... Não, para nós é relevante na medida em que um presidente da Par Pública diz que passa os dossiês e acusa, passa a expressão, 2 ministros de não quererem saber do caso, parece-me relevante, não é? Pelo menos dar a oportunidade aos seus ministros de se defenderem de tal afirmação, de não quererem saber daquilo. Bem, mudemos de assunto. VEM Brasil, certamente que o Sr. acompanhou este processo, enquanto financeiro terá a sua opinião muito própria em relação a isto. Foi ou não foi um negócio perfeitamente ruinoso em termos financeiros para a TAP? Deixe-me só ir à pergunta anterior, 2 segundos. Eu quero confirmar que o Sr. Presidente da Par Pública passou a informação que achou relevante ao Ministério das Finanças. E o Ministério das Finanças recebeu essa informação, trabalhou com o Sr. Presidente da Par Pública durante mais de 1 ano, porque o Sr. Presidente da Par Pública só foi substituído em fevereiro de 2017, e isto é aquilo que corresponde aos factos totais. Portanto, há passagem de informação. E há um trabalho muito aturado entre a Par Pública, podia não ser na pessoa do Sr. Presidente, podia ser na pessoa de outros membros do Conselho de Administração, seguramente com os assessores jurídicos que a Par Pública tinha para este processo, que trabalharam bastante neste dossiê. Que não fica aqui nenhuma dúvida sobre esta matéria, nem a proximidade com que o Ministério das Finanças acompanhava estas questões, em particular através destes instrumentos, destes mecanismos que o Estado tem, porque é a estrutura que tem, quem era o acionista era a Par Pública, e portanto era a Par Pública que tinha que trazer informação ao Ministério das Finanças. E a Par Pública é uma tutela do Ministério das Finanças. E agora fazia uma pergunta sobre o Brasil. Eu já disse que não... Aqui é uma resposta a um colega seu que não acompanhava o processo, enfim, a esse nível da gestão da TAP. Se olharmos para os resultados, não parece que tenha sido um investimento de grande sucesso financeiramente na TAP. Se depois, do ponto de vista estratégico, pudesse ter alguma dimensão adicional, não lhe consigo referir.
Agradeço a sua resposta e já lhe faço uma questão ainda relativamente a esta resposta que me deu agora. No entanto, deixe-me recuar um pouco, porque confirmou que tinha recebido, então, por parte da Parpública, o Ministério das Finanças, por parte da Parpública, um dossiê. Eu tinha ficado com a ideia que o Sr. Doutor tinha dito anteriormente que, à exceção do Governo, não tinha recebido de mais ninguém qualquer tipo de informação, por isso é que eu voltei à carga, mas afinal equivocou-se o Sr. Doutor ao responder que de fora dos membros do Governo não tinha recebido qualquer informação. Ficamos a saber que sim, pelo menos da parte pública que recebeu. Relativamente ao que me disse da VEM Brasil, naturalmente que a opinião que o Sr. Doutor tem é a mesma que eu tenho. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte: como é que o Ministro das Finanças, que é o homem de confiança do Primeiro-Ministro, chamemos-lhe assim, é o número 2 do Governo, e o melhor amigo do Primeiro-Ministro, que era conselheiro do Governo, têm opiniões tão dispares no que a VEM diz respeito? O Sr. Doutor disse, e muito bem, foi um negócio que de bom não tem nada. Lacerda Machado disse que foi o melhor negócio que a TAP podia ter feito em 50 anos. O número 2 do Governo e o melhor amigo do Primeiro-Ministro, consultor do Governo, que depois vai para a administração da TAP por via da par pública, têm opiniões distintas em relação a um dossiê com esta importância. Como é que convivia com Lacerda Machado? Deixe-me primeiro clarificar que eu não entendo a par pública como uma parte exterior à gestão do Estado e do Governo. A par pública é tutelada pelo Ministério das Finanças e a informação que o Ministério das Finanças recebeu foi através dos organismos do Ministério das Finanças, ou tutelados pelo Ministério das Finanças, aos quais lhes compete dar informação sobre todos os temas, em particular este. Portanto, é evidente que a minha resposta há pouco não estava no âmbito da intervenção da par pública, porque essa gestão da tutela da par pública foi sempre feita de forma muito efetiva e foi passada a informação que a par pública entendeu por bem passar ao Governo nesse contexto. Em relação às visões que possamos ter, eu e outra pessoa qualquer, sobre os temas, eu só respondo pelas minhas, não consigo, não posso, não faz também parte do âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito eu comentar opiniões de outras pessoas. Sabemos a sua, sabemos Lacerda Machado. Posso perguntar, certamente, que conversava muito com o Sr. Primeiro-Ministro, qual era a opinião que ele tinha sobre a VEM Brasil? Não me lembro de falar com o Sr. Primeiro-Ministro sobre essa matéria. Não vou insistir, nós gostávamos de ter a versão do Sr. Primeiro-Ministro, foi-nos chumbado o requerimento, não vamos conseguir tê-la certamente. Deixe-me voltar outra vez ao tema porque parece-nos importante. O Sr. Doutor deu uma descrição detalhada sobre o processo que envolveu a par pública e o envio e pelo que me disse, durante vários meses trabalharam essa informação. Mas temos também este contraditório por parte do Dr. Pedro Ferreira Pinto, em que, segundo ele, não quiseram saber nem Ministério das Finanças, nem Ministério das Infraestruturas, simplesmente passou a informação, foi isto que nos foi transmitido aqui na Comissão. Passou a informação, tiveram 15, 20 minutos de uma conversa superficial sobre o tema e depois nunca mais lhe terão pedido qualquer informação sobre a TAP. O doutor agora diz exatamente o contrário, o que me parece perfeitamente normal haver meses de conversa sobre um dossiê desta importância. Eu pergunto-lhe, para finalizar, em que é que ficamos? Eu tenho que lhe responder a mesma coisa que respondi há pouco e, portanto, ficamos onde estamos. Muito obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Mário Centeno, muito rapidamente, até porque a primeira ronda foi produtiva, mas há aqui 2 ou 3 temas que eu gostava de voltar a eles. O Sr. Doutor disse que o dossiê TAP, não foram estas palavras, mas aproximadamente, que não estava envolvido muito diretamente, por isso é que tinha lá um secretário de Estado, à data, Mourinho Félix.
O que eu lhe pergunto objetivamente é, naturalmente, que confiava no seu secretário de Estado, por isso é que o nomeou, mas quando havia decisões de fundo relativamente à TAP, Mourinho Félix falava regularmente que o Sr. Doutor pedia autorização para determinados temas mais sensíveis ou decidia sozinho. É que se decidir sozinho eu fico um tanto ou quanto desconfortável, porque o Hugo Mendes também decidia sozinho e deu no que deu. Isto nas infraestruturas, não é? Depois, ainda relativamente a Lacerda Machado, o tal que tinha uma opinião completamente dispar da que tinha o Sr. Doutor em relação à AVEM, disse que houve pressão política para votar contra o orçamento da TAP em 2020. Sabemos que não foi por parte do Ministério das Finanças, mas sim das Infraestruturas, o Secretário de Estado, à data, Alberto Souto Miranda. O que eu lhe pergunto é, sendo o orçamento uma questão de tutela financeira, por que motivo, mais uma vez, as infraestruturas se metiam onde não deviam? Já à data, o Ministro das Infraestruturas tinha o mesmo poder que Pedro Nuno Santos, que cavalgava por cima de João Leão e Fernando Medina. Era assim que se passava também no seu tempo? Ou o Ministro das Finanças ou o Secretário de Estado não tinham uma palavra a dizer sobre esta pressão feita a Diogo Lacerda Machado? E depois a tal questão que o Sr. Doutor desmistificou, e bem, a não reversão da privatização, algumas alterações em relação à estrutura, foram logo a seguir à tomada de posse. Era algo que já estava pensado, foi o Primeiro-Ministro que quis, foi o Ministro das Finanças, foi o Ministro das Infraestruturas. Quem é que tomou esta decisão, ou se foi em conjunto? Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, o contacto também serve um pouco para responder à Sra. Deputada Patrícia Dantas. O Ministro das Finanças, pelo menos este ex-Ministro das Finanças, às vezes dizem que e é verdade, que não somos ministros, estamos ministros, mas depois quando deixamos de ser ministros não somos outra coisa do que se não fomos ministros e, portanto, isto é aqui um pouco uma coisa difícil de gerir. Confesso-vos, para quem passou por esta experiência, eu não sei muito bem nunca qual é a figura que vai associada aqui às minhas respostas, mas eu, enquanto Ministro das Finanças, tinha um contacto permanente com todos os meus secretários de Estado, todas as decisões eram tomadas estrategicamente. Eu uma vez até revelei que nos dias da entrega do Orçamento de Estado, o meu telemóvel chegou a marcar mais de 12 quilómetros percorridos no Ministério das Finanças, entre secretarias de Estado. A senhora deputada está a rever-se neste circuito. E eram momentos sempre de trabalho coletivo e de grande interação. E, portanto, eu quero deixá-lo descansado, Sr. Deputado Filipe Melo, que a confiança que eu depositei em todos os meus secretários de Estado, em particular naqueles que ocuparam ao longo do tempo a pasta do Tesouro, é total. Note que, em fevereiro de 2016, quem assina o memorando sou eu. Não é o meu secretário de Estado. Fui eu que, depois de várias noites ao telefone com a Comissão Europeia e no Parlamento, no sábado, a seguir a ter entregue o orçamento na sexta, estava no Ministério das Infraestruturas a assinar o memorando. É evidente que a preocupação do Ministério das Finanças sobre esta matéria era muito clara e eu deixei-a muito clara aqui para os senhores deputados. A centralidade que as questões financeiras têm ainda hoje no país pode hoje ser tido com um determinado espaço para respirar, digamos assim, mas naquela altura elas eram de uma transcendência total. E, portanto, no Governo, isso era totalmente entendido e todos os meus também colegas de Governo, Pedro Marques, Pedro Nuno Santos, que ocuparam estas pastas enquanto eu fui Ministro das Finanças, tinham esta preocupação
em mente, eu tenho a certeza que isso acontecia assim. Claro que depois isto não dispensava o Ministério das Finanças. Quando eu há pouco referi enfim, o contexto da TAP não estar sujeito às cativações, se calhar até tinha dado algum jeito. Eu sei que os senhores deputados depois até iam valorizar um pouco mais as cativações e a forma como os meus ministérios as utilizaram, porque o país, confesso, beneficiou muito disto. E também não ia ser por isso que a TAP iria correr a coisa melhor, pior só por causa disso. Mas a verdade é que não estava no perímetro, era um objetivo que não estivesse no perímetro. Nós não tínhamos a menor interesse, não iríamos fazê-lo, o que quer que fosse, se a dívida da TAP, se os déficits da TAP, que naquela altura existiam, fossem penalizar as contas públicas diretamente naquilo que é a visibilidade que as contas públicas têm para todos. A melhoria da situação financeira da TAP foi gradual. O Sr. Deputado Bruno Dias disse-o muito claramente, aquilo que ainda não era cumprido no plano de negócios da TAP ao longo destes anos, mas a verdade é que a TAP fez um esforço de refinanciamento e com isso desonerou o Estado. É objetivo. O aditamento ao plano de acompanhamento, ao acordo de acompanhamento financeiro da TAP, mostra em fevereiro de 2020, dias antes de se começar a saber os primeiros casos do Covid. A TAP tinha reduzido, o Estado que tinha conseguido, junto com a TAP, reduzir a sua exposição financeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, há só uma pequena questão, que certamente, como foram muitas, o Sr. pode não ter registado, e que tem a ver... Não, é normal, são muitas e em simultâneo. Portanto, se o Sr. Presidente me permitir, eu colocava novamente, por favor, sim. Porque me parece relevante, que tem a ver com a questão do orçamento. O orçamento para 2020 na TAP. Certamente, quando o Sr. se referiu, duas vezes e bem, à importância do Estado ter presença no Conselho de Administração para estar representado, referia-se a essa presença como uma possibilidade de veto ao orçamento, de chumbo ao orçamento, e uma vez que foi, por parte das infraestruturas, a tal pressão política sobre Lacerda Machado para votar contra o orçamento, e o mesmo se recusou a fazê-lo, eu pergunto, o Ministério das Finanças partilhava desse pedido de chumbo ao orçamento, ou não foi consultado, ou terá dado um parecer diferente? Para responder o Sr. Governador. Na verdade, o orçamento foi aprovado. Portanto, podemos sempre questionar o que é que aconteceu para que o orçamento fosse aprovado e o Ministério das Finanças esteve de acordo em que o orçamento fosse aprovado. Muito obrigado.